Bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia, acadêmica de enfermagem, e o nosso grupo ficou com o tema câncer. Ele é composto por Caio, Clara, João Vitor, Regiane e Roberta. Tema extremamente relevante. Por isso que entender os seus mecanismos genéticos é extremamente importante para ocorrer o avanço no diagnóstico, no tratamento e na prevenção. O câncer é um conjunto de doenças caracterizados pelo crescimento autônomo e desordenado das células. Essas células invadem o tecido e podem causar metástase. A metástase é um processo pelo qual elas se espalham para as outras partes do corpo, causando novos tumores. Além disso, essas células tornam-se resistentes à apoptose, que é um mecanismo natural de morte celular programada. Com isso, as células passam a se multiplicar de forma ilimitada, o que contribui para o avanço da doença. Na genética médica, o câncer é considerado uma doença genômica. Isso quer dizer que ele surge a partir de mutações no DNA. Por isso que estudar o DNA é essencial para podermos entender como o câncer se desenvolve e como podemos tratá-lo de forma mais eficaz. As mutações genéticas podem ocorrer em genes que regulam o crescimento celular. Quando esses genes são alterados, eles deixam de controlar o crescimento, favorecendo o surgimento de tumores. Então, o objetivo do nosso seminário é explorar os mecanismos genéticos envolvidos no câncer e também apresentar os avanços que têm sido feitos no diagnóstico e no tratamento dessas neoplasias. Olá, meu nome é Caio e eu vou dar continuidade no trabalho. Bom, a principal característica do câncer é o crescimento descontrolado de células anormais, mutando assim o DNA. Células essas que podem ter alterações genéticas ou epigenéticas e acometer assim o mecanismo normal, levando o descontrole dessas células, causando a morte das mesmas. Principal diferença entre elas é que elas podem ser esporádicas ou hereditárias. As esporádicas vai depender do estilo de vida do indivíduo, sendo assim causada pela alimentação, pela radiação, até mesmo produtos químicos. As hereditárias é passada de pai para filho após o nascimento, onde a principal mutação genética pode ser o BRCA1 e BRCA2, que é o câncer de mama e até mesmo o câncer de ovário, que é comum, que é acometido em mulheres. Agora falando sobre bases moleculares, sobre mutações somáticas e germinativas, onde as somáticas são de células específicas que não são herdadas e as células germinativas são reproduzidas pelo óvulo ou espermatozoide, que pode ser transmitida aos descendentes, transmitida através dos seus descendentes. No desenvolvimento do câncer temos dois grupos, o grupo oncogene e o grupo gene supressor de tumor, onde o primeiro ele é a versão mutada do gene normal, chamado de proto-oncogene, e o segundo é o gene supressor de tumor. Ele é o oposto do oncogene, que ele limita e ele induz o crescimento da célula. Um exemplo clássico é o TP53, que é chamado de guardião do genoma. Falando também sobre desenvolvimento, ele é multihepático. O que é isso? Ele não ocorre de um dia para o outro e até mesmo não ocorre de uma vez só. Ele é acumulativo progressivo, sendo assim aumentado ao longo da vida, e quanto mais velho o indivíduo, mais chances ele tem de conter ou ter esse desenvolvimento celular que é denominado como câncer.
primeira síndrome é a síndrome de Li-Fraumeni, que é uma doença hereditária de predisposição ao câncer. Ou seja, pessoas com essa condição têm um risco muito aumentado de desenvolverem câncer. Isso acontece por causa de uma variação genética no gene TP53. Esse gene ele é responsável por prevenir a formação de tumores. Então, quando você tem algum dano nele, ele acaba não fazendo o papel dele, que é prevenir esses tumores. O sinal mais comum é câncer em idade precoce, né? E ele não tem tratamento. E os tipos de câncer mais comum é o câncer de mama, câncer de adrenal, tumores do sistema nervoso e sarcomas. A outra síndrome é a síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário, e é causada por variantes germinativas no gene BRCA1 e BRCA2, representando um risco de ter câncer na família de até 25-50%. E esses genes, eles codificam proteínas que reparam danos ao DNA, mas aí quando eles são mutados, eles podem conduzir ao crescimento celular desregulado e assim ao desenvolvimento do câncer. E ele é mais comum na região sul e sudeste do Brasil. A síndrome de Lynch é um conjunto de alterações genéticas familiares que aumentam o risco de desenvolvimento de alguns tumores. Risco de desenvolverem câncer de cólon, útero, estômago, entre outros. E até o momento, o responsável por isso é a mutação em 5 genes diferentes, que é o MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM. Ela é responsável por 2 a 3% dos casos de câncer coloretal e como é uma doença hereditária, o risco de transferir essa alteração para o seu filho, quando a pessoa é portador, né, é de 50%. E a partir dessas síndromes, a gente vê a importância do aconselhamento genético, que é realizada por um profissional geneticista em uma consulta de aconselhamento genético. E o objetivo da consulta é entender se o paciente possui um câncer hereditário ou histórico familiar. E nessas consultas são realizadas exame físico, coletadas informações sobre a doença, sobre o histórico familiar, solicitados exames e se estuda qual a chance de recorrência da doença na família, a identificação de familiares que não apresentam sintomas, mas que podem estar correndo esse risco também e devem fazer o teste genético, né, para descartar, para ver a possibilidade de transmitir para seus filhos e auxiliar, assim, num planejamento familiar. Meu nome é Roberta e eu vou falar sobre o diagnóstico genético e os testes moleculares aplicados ao câncer. Esses testes são fundamentais, pois eles permitem identificar mutações nos genes que podem aumentar o risco de desenvolver determinado tipo de câncer ou até ajudar no diagnóstico quando a doença já está presente. Eles se dividem em 2 testes principais. Os testes preditivos, que avaliam o risco da doença aparecer, e os testes diagnósticos, que confirmam a presença do câncer nos pacientes afetados. Com o avanço da tecnologia, o sequenciamento genético tem se tornado uma das principais ferramentas. Ele analisa vários genes de uma vez só, de forma rápida e precisa, permitindo perceber mutações que antes passavam despercebidas. Além disso, existem os painéis de gene, que focam em grupos específicos relacionados a determinados tipos de câncer, como mama, ovário e intestino. Outra inovação importante é a biópsia líquida. É um exame que analisa o DNA tumoral circulante no sangue. É um método minimamente invasivo, que ajuda na detecção precoce e no monitoramento do tratamento, sem a necessidade de uma biópsia tradicional. Por outro lado, esses exames ainda apresentam limitações e desafios éticos. Alguns resultados, eles podem ser inconclusivos ou gerar ansiedade no paciente. Por isso, é essencial o acompanhamento com o profissional especializado e o aconselhamento genético antes e depois do teste.
Em resumo, o diagnóstico genético e os testes moleculares representam um grande avanço na medicina. Bom dia, eu sou Lívia e vou falar sobre terapia-alvo e medicina de precisão. A terapia-alvo representa um grande avanço no tratamento do câncer. Elas utilizam medicamentos específicos que agem diretamente nas moléculas ou genes responsáveis pelo crescimento das células tumorais, diferente da quimioterapia tradicional, que afeta também as células saudáveis. A terapia-alvo é mais precisa, reduzindo os efeitos colaterais e aumentando a eficácia do tratamento. Entre os principais tratamentos associados, temos a cirurgia, que remove o tumor primário, a quimioterapia e a radioterapia, que elimina células cancerígenas, e o transplante de medula óssea, que também é indicado em alguns casos, como leucemia, linfomas, e esses métodos podem ser combinados para alcançar melhores resultados. Vou falar também de indicações em relação com o perfil genético do tumor e imunoterapia personalizada. A medicina de precisão busca entender o que há de único em cada paciente e em cada tipo de câncer. Hoje, com exames genéticos e moleculares, é possível descobrir quais mutações estão fazendo o tumor crescer e assim escolher o tratamento mais adequado para cada pessoa. Isso aumenta muito mais a eficácia e reduz os efeitos colaterais. Já a imunoterapia personalizada é um tratamento que desperta o sistema imunológico do próprio paciente, para que ele reconheça e destrua as células cancerígenas. Ela pode incluir vacinas, anticorpos e até células modificadas em laboratórios, tudo pensando de acordo com a característica de cada pessoa. É um grande avanço porque transforma o tratamento em algo realmente individual e mais humano. Vou falar sobre prevenção e rastreamento genético do câncer, que são etapas fundamentais para reduzir o risco e identificar a doença o mais cedo possível, que envolve a vigilância e ações preventivas em portadores de mutações genéticas. A vigilância ativa é o acompanhamento periódico com exames específicos para detectar alterações precoces em portadores de mutações genéticas, como o BRCA1 ou BRCA2, que aumenta o risco de câncer. Nesses casos, o médico indica exames específicos, que pode ser mamografia e ressonância magnética das mamas, e colonoscopia, ultrassonografia transvaginal e outros, dependendo do tipo de mutações e do histórico familiar. O objetivo é detectar alterações ainda no início, antes que se transformem em tumores agressivos. Já a profilaxia cirúrgica é indicada quando o risco é muito alto e o acompanhamento isolado não é o suficiente. Um exemplo é a mastectomia profilática, que é a retirada preventiva das mamas, e a ovarectomia profilática, que é a retirada dos ovários. Essas medidas ajudam a reduzir drasticamente as chances de desenvolver o câncer e são decididas junto ao médico e ao geneticista. A prevenção e o rastreamento genético envolvem educação, rastreamento e aconselhamento genético. Os programas de rastreio genético populacional buscam identificar pessoas e famílias com riscos aumentados de desenvolver o câncer, muitas vezes antes dos sintomas aparecerem, e tem o papel de informar, conscientizar a população sobre a importância de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, evitar o tabaco e fazer exames preventivos. Por fim, o aconselhamento genético preventivo é um processo realizado por profissionais especializados que ajuda a entender o risco hereditário, interpretar os testes genéticos e escolher as melhores estratégias de prevenção, seja como a vigilância ativa, cirurgia ou mudanças de estilo de vida. O grande objetivo dessas ações é prevenir, diagnosticar precocemente e oferecer um cuidado mais humano e personalizado. Atualmente, tivemos muitos avanços na genética, principalmente pela edição gênica, bioinformática e inteligência artificial, e também temos desafios éticos. Hoje, o grande avanço genético se chama CRISPR. O CRISPR é uma técnica que foi desenvolvida para fazer cortes nos genes e modificações do DNA, dando células linfócitos T, onde são modificadas para atacar células cancerígenas. Também tem como grande desafio questões éticas. A bioinformática vem crescendo muito, pois permite análises muito rápidas de dados, identificação prematura de genes defeituosos. A IA também auxilia diretamente no diagnóstico muito mais rápido e muito mais preciso. E pela IA reconhecer padrões, é muito mais fácil escolher o medicamento que seja mais apropriado para o gene de cada indivíduo. Também foi desenvolvido os CAR T-cells, que são os linfócitos T que são modificados geneticamente, onde passam a reconhecer antígenos específicos de tumores.
e atualmente vem dando muito resultado para leucemias. Porém, para todo tipo de pesquisa gênica, a ética e questões sociais sempre são muito debatidas. Também é debatido sobre a privacidade dos genes de cada indivíduo testado. E também por ser terapias de altíssimo custo, está restrito a uma pequena parcela da população. E pesquisas futuras também apontam outros tipos de avanço, como na edição gênica, onde com o CRISPR que vem avançando cada vez mais, diminuindo as suas chances de erro. Temos também o que é conhecido como Big Data genético, onde sistemas de IAs vão integrar apenas um banco de dados, identificando vários padrões e novos grupos de riscos. Atualmente, temos apenas os carregadores das células T, mas já está sendo pesquisado os carregadores para as células NK, ampliando ainda mais o uso dessas células de defesa geneticamente modificadas. Esse tipo de tratamento é feito com a célula do paciente, mas está sendo realizado pesquisas para que seja feito com células universais, como se fosse um medicamento. Porém, esse tipo de teste é muito caro e muito custoso, pois a ética nesses testes é algo que realmente é muito debatido, principalmente pelo fato de vários testes usarem embriões humanos diretamente. Sobre o nosso seminário, nós podemos concluir que o câncer é o acúmulo de células anormais que podem acometer o meio celular. Entender esse mecanismo, a gente desenvolve estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e até mesmo um tratamento mais eficaz para cada indivíduo, buscando assim uma melhoria em sua condição de saúde. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Aqui estão nossas referências e obrigada a todos pela atenção.